Pois é, né? A gente viu aí nessa questão do mundo das celebridades. Ah, mas é porque eles são famosos, têm agenda de shows, têm compromissos, mas não. Esse estresse mental, ele é comum a todos nós. Você tem a sensação de que tudo está muito corrido? E o quanto isso afeta o seu cérebro? Ontem até nós falamos aqui no quadro Hora da Curiosa de leves esquecimentos, que uma pesquisa apontou que são considerados até um sinônimo para um bom funcionamento do cérebro, um descansar para o que importa. Mas quando isso começa a ser mais intenso, faz como, né? E outros sintomas também que aparecem, falta de ar, por exemplo, palpitações, insônia, aí algo pode estar pior. Para isso, eu converso agora, então, com a médica especialista nutróloga, a doutora Cristiane Mollo. Muito obrigada por estar aqui com a gente, falar sobre esse assunto. Obrigada. Que é muito atual, né, doutora? Boa tarde. Muito atual. Inclusive, uma das queixas mais recorrentes no consultório é o esgotamento físico, mental, falta de concentração, não assimilação de conteúdos, sem foco para o trabalho, sem energia, cansaço matinal, palpitação, síndrome do pânico. E tudo isso pode estar relacionado com o nosso estilo de vida cada vez mais corrido, o excesso de informações que a gente recebe no dia a dia. Muitas vezes nós acabamos não selecionando o que realmente é importante e acabamos dando muita importância para todas as informações. Uma cobrança interna? Muito grande. Eu digo com um exemplo prático, que é como se tivesse 10 janelas do computador aberta e você chega no final do dia, você não fecha as janelas e acaba tratando aquilo tudo como uma emergência, leva aquilo para a cama para a hora de dormir e aí você começa a ter a insônia da madrugada. Porque vão vir dessas janelas abertas. As janelas Amanhã abertas. tem que fazer tal coisa, eu não consegui terminar esse, eu não respondi a mensagem tal. Isso, ou começam a vir, poxa, eu não resolvi tal coisa, começam a vir preocupações que você não resolveu durante o dia, que normalmente são preocupações que elas não são emergências, que você pode resolver no dia seguinte, mas como não teve um planejamento do dia, você leva para a cama e isso acaba influenciando a tua qualidade do sono, que impacta no nosso eixo hormonal, que faz acordar cansado, diminuindo produtividade, eles encadeiam uma série de problemas que vão impactando a nossa saúde, né? A gente fala muito do cansaço físico, né? Ah, eu corri, o dia inteiro, com pernas, braços cansados, mas o cansaço mental, que sinais ele começa a dar de que, opa, algo pode estar errado? É insônia? São esses detalhes, esses sintomas? Insônia e a sensação é que você dormiu, mas não descansou. E isso não alivia com o final de semana, não alivia com um feriadinho. É como se você sempre estivesse esgotado. É como se você não pudesse mais ouvir nada que vem de fora. Eu falo que é a síndrome do chip cheio. É como se ele encheu e você não consegue nada mais entrar. E você fica irritado, você tenta evitar pessoas, você tende a se isolar, muda o humor, começa a ficar triste, melancólico. Por quê? Você não está lidando com aquela situação que também afeta o emocional, querendo ou não. Então, quando você começa a ficar muito irritado, fadigado e diminui a tua produtividade, algo errado está acontecendo. Ah, isso aconteceu pontualmente em uma semana e na outra semana você relaxou no final de semana, você fez pequenas pausas e recuperou isso tudo, está ok. O grande problema é quando esses sintomas persistem por mais de 2, 3 semanas, que aí é um sinal que o teu corpo está enviando que alguma coisa não está legal, que você vai ter que rever a tua rotina, seja ela pessoal, profissional, familiar, né? Sim. Até se alguém estiver assistindo e quiser mandar algum relato, alguma pergunta, pode participar, tá no 988846107. Ao vivo, o doutor está aqui, dando tempinho aí, a gente consegue responder. Agora, a gente falou de quando tá... Tipo o celular, a memória tá cheia, vamos limpar. Isso. Como? Por exemplo, se você consegue tirar férias, é um caminho. Isso. Mas no dia a dia, é possível? É possível. Primeiro, eu digo que sempre é importante, a gente sempre pensa em malhar braços, pernas, bumbum e tudo, mas exercitar o cérebro como, né? Porque só enchendo de informações você não alivia o problema. Então, nós temos que buscar medidas, seja através de exercício físico, que é uma das formas de você liberar endorfina, substâncias do bem-estar e do bom humor, melhora a clareza mental, você tira o foco do teu problema naquele momento que você está se exercitando. Mas não é para caminhar, fazer academia com o celular em mãos, respondendo a mensagem ali, né? Não Tem que desligar. adianta. Isso. Outro problema que eu tenho visto, inclusive em adolescentes, que é a questão de você estar conectado o tempo todo no celular. Ou seja, a pessoa acaba passando mais que 2, 3 horas ao dia no celular. Isso faz com que você não leia, que você não se conecte com pessoas, diminui seus vínculos familiares, você fica vivendo num mundo virtual, que não é o mundo real, que realmente o ser humano precisa de contato com outras pessoas. Então, nós precisamos diminuir o tempo de uso de celular, para valorizar realmente o que é importante, até para não prejudicar o sono, porque tem gente que entra na madrugada mexendo no celular e tem dificuldade para acordar na manhã seguinte, não né? Não desliga, né? Não desliga, isso é verdade. Inclusive, o próprio toque de celular, às vezes o vibrar, a pessoa já acorda na madrugada para ver o que é.
Desativar notificações, né? Colocar o celular no modo avião, porque o celular ele fica buscando uma onda eletromagnética e o nosso cérebro é um órgão elétrico, então Sim. até mesmo essa onda do celular acaba dificultando o descanso do teu cérebro durante a noite de sono, né? Bom, a doutora falou então esse cuidado, que é o celular, uma atividade física, uma caminhada, enfim, musculação que possa vir no sentido físico-mental. Mas, por exemplo, a alimentação também influencia? Com certeza, porque nós sabemos que alguns alimentos, eles inflamam o cérebro, como o excesso de açúcar, o excesso de glúten, são alimentos que eles excitam o nosso sistema cerebral, nossos neurônios e tudo. E essa excitação, quando ela acontece de forma crônica, eu estou consumindo esses alimentos industrializados de forma crônica, ele te deixa agressivo, irritado, nervoso, e você sempre está buscando mais aqueles alimentos. Então, nós precisamos buscar alimentos que tem mais nutrientes e não tanto calorias vazias. Então, a primeira dica que eu daria é: diminua o açúcar da tua rotina. Cuide com biscoitinhos, com balas, chiclete. Diminua o açúcar do cafezinho. E cuidado em substituir açúcar, né, refinado pelos outros tipos de açúcar, porque eu digo que é tudo farinha do mesmo saco, né, no fundo. Tem mais nutrientes, só que também acaba fazendo mal quando usa exagerado. E busque alimentos que têm triptofano, como aveia, ovos, banana, que o triptofano é um precursor da serotonina, que ajuda a causar um bem-estar e um bom humor. As folhas verdes têm bastante ácido fólico. O ácido fólico é um antidepressivo natural. Ajuda também, e tem bastante magnésio também, que ajuda a relaxar o sistema. Os peixes são ricos em ômega, alguns tipos de peixe, o que ajuda a proteger a nossa massa cerebral também, que o ômega tem um efeito protetor, assim como a taurina, que a taurina atua sobre um neurotransmissor chamado GABA, que faz um efeito calmante no nosso cérebro. Então, a alimentação, quanto mais colorida, mais variada ela for, mais ela oferta nutrientes que vai fazendo com que nós tenhamos um desempenho cognitivo muito maior. Ver como ajuda também, né? Muito. Para encerrar, doutora, quem está num momento frenético da vida, num ritmo realmente de muito estresse, né? E às vezes não se dá conta e de repente, opa, vou dar uma cuidada. Qual é o primeiro passo, doutora? Primeiro passo, tem que arrumar pausas, evite levar trabalho para casa, se permita relaxar final de semana, tente ficar momentos conectado com você, silenciando a tua mente, ficando mais tranquilo, cuidando do momento que você vai comer, no momento que você vai dormir, se tratando como prioridade. Deixa um pouquinho, nós temos que ter tempo para o lazer, para o trabalho e para a vida pessoal. A partir do momento que a vida profissional ela começa a tomar 80% do teu tempo, alguma coisa está errada. Então, olhar um pouquinho para você. Avalie na tua vida, coloque num papel o que não está legal e comece a focar ali, buscando qualidade de vida, mais vitalidade, mais motivação e disposição também. E tenha disposição para isso, não vá deixando para depois, porque daí a consequência é pior. É muito pior, com certeza. Dá para reverter tudo isso quando você faz pequenas mudanças no teu dia a dia, você tem um grande impacto positivo na tua saúde mental. Muito obrigada pela vinda, doutora. Em plena sexta-feira, para vocês já pensaram no fim de semana e relaxar um pouco, né? Obrigada. É isso aí, obrigada a você. Ótimo fim de semana. Igualmente.